Praça dos Voluntários, cidade de São Carlos. Eu sou o professor Fabrício. E o tema da aula de hoje é a Revolução Constitucionalista de 1932. Vocês veem ao fundo um soldado constitucionalista. Tudo começa com a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder. Getúlio extinguiu a Constituição de 1891. Ele fechou o Congresso Nacional e se tornou chefe do governo provisório. Ele poderia governar elaborando leis. E as aspirações democráticas da Revolução de 1930 ficaram para trás. Os paulistas ficaram muito insatisfeitos, pois foram afastados do poder. Vargas nomeou interventores para os estados, pessoas de sua confiança. Os paulistas, sempre acostumados a estarem no poder desde a República Oligárquica, se revoltaram. Em defesa deles, eles diziam que pediam apenas a redemocratização do país. Getúlio acusava os paulistas de tentarem voltar ao poder, e essa é a polêmica até hoje. A manifestação explode mesmo no dia 23 de maio de 1932, na praça em São Paulo, quando manifestantes vão na praça e o governo recebe eles com tiros. Vários são mortos. No dia seguinte, para homenagear 4 estudantes mortos, funda-se o movimento MMDC: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. MMDC vai ser o símbolo de todo o batalhão paulista. Vão estar em cartazes, vão estar nos capacetes, vão estar nos uniformes. Só depois, em 2004, mudaram o nome para MMDCA, em homenagem ao Alvarenga, que morreu dias depois de ferimento. Os paulistas precisavam de voluntários, por isso a praça chama Praça dos Voluntários. Os paulistas tinham, em média, 40 mil soldados a seu favor. E para mobilizar toda a sociedade paulista, fizeram vários cartazes. O primeiro cartaz mais famoso é um soldado constitucionalista apontando: "Você tem um dever a cumprir". Outro cartaz era um das mulheres, vestida de enfermeira, dizendo: "Eu já cumpri o meu dever, e você?". Nesses cartazes sempre tinha o símbolo MMDC. Um terceiro cartaz, importantíssimo, é aquele que tinha um bandeirante gigante, que é o símbolo de São Paulo, segurando Getúlio Vargas pequenino, fraco, dominado, mostrando o poder de São Paulo. E ao fundo um soldado constitucionalista. Um quarto cartaz emblemático dizia: "Doe ouro para o bem de São Paulo". Era a campanha porque São Paulo precisava de recursos militares. Tanto o lado de São Paulo quanto o lado de Getúlio Vargas tinham aviões. E essa foi considerada a primeira batalha da América Latina, uma batalha aérea. Pena que Santos Dumont já estava em São Paulo, no Guarujá. Ele veio para o Brasil para tratamento de saúde. E quando ele viu acontecendo essa guerra aérea, pode ser considerado um agravante da sua saúde. Santos Dumont se suicidou, porque ele viu que a sua máquina, que era usada, poderia ser usada para o bem, para trazer algo de bom, estava sendo usada em guerras. Agora, os paulistas precisavam de armamento. E com a falta de recursos, entra a criatividade. Um engenheiro paulista inventou uma engenhoca chamada matraca, que foi mostrado em outra aula, num quiz. Essa matraca tinha a função de imitar os tiros de uma carabina .44. Era o armamento usado na época. E por muitos dias, até meses, os soldados do governo de Getúlio Vargas, eles se afugentaram com medo. Era mais um efeito psicológico, um efeito moral. Lógico, essa matraca com o tempo foi descoberta. Agora, essa guerra civil, ela durou quase 4 meses. E está na cara
que quem venceu foi o governo de Getúlio Vargas. Mas os paulistas disseram: perdemos, mas vencemos. Pois os paulistas perderam militarmente, mas venceram politicamente. E em 1934 foi feita uma nova Constituição. Hoje em dia, a cidade de São Paulo homenageia essa revolução, com duas avenidas com as datas mais famosas, a Avenida 23 de Maio e a Avenida 9 de Julho. Ao final dessa guerra, morreram mais de 700 soldados, e em sua maioria eram paulistas, e muitos estão enterrados no obelisco, lá na cidade de São Paulo. Este é o fim da Revolução Constitucionalista de 1932. E estudamos história por quê? Vamos lá, fechou.